Vamos lá então. Allez-y. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, vamos continuar Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, on va continuer a falar sobre o assunto a igreja. à parler à propos de l'Église. Semana passada eu falei sobre a igreja de Filadélfia. La semaine dernière, je parlais de l'Église de Philadelphie. Agora eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia. Maintenant, j'aimerais parler de l'Église de l'Odyssée. Então é Apocalipse capítulo 3. Apocalypse chapitre 3. O versículo que nós iremos ler é o versículo 7. Le verset qu'on va lire, c'est le verset 7. Diz assim: E ao anjo da igreja, desculpa, 7 não, desculpa, o versículo que nós vamos ler é o 14. 7 foi o que nós lemos na semana passada. Désolé, pas le verset 7, c'est celui qu'on a lu la semaine dernière. On va partager à partir du verset 14. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz Amém, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Pai, Père, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é. nous voulons te remercier, Père, pour tout ce que tu es. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as Te fait. agradeço por tudo que está fazendo hoje. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. E te agradeço, Senhor, por saber, Et je te remercie, Seigneur, se car nós je sais, tivermos o amanhã, si nous avons le demain, o Senhor continuará fazendo. tu vas continuer de faire. Então, te agradeço por aquilo que o Senhor há de fazer também. Donc, je te remercie déjà pour ce que tu vas faire encore. Entretanto, para mim, o que é mais importante nesse momento Mais pour moi, le plus important en ce moment, é o que o Senhor está fazendo c'est ce que tu es en train de faire em nossas vidas. dans nos vies. Obrigado por tua palavra. Merci pour ta parole. E obrigado pelo teu Espírito, Merci pour ton Saint-Esprit. porque o teu Espírito com a tua palavra Car ton esprit avec ta parole, é o êxito da sua realização em nós. c'est ta réalisation en nous. E é por isso que nós te louvamos nesta manhã, C'est pour cela que nous te louons ce matin. porque acreditamos que o Senhor está fazendo algo em nós. Car nous croyons que tu fais quelque chose en nous. E mais do que nós supostamente possamos imaginar.
et encore plus de ce qu'on peut imaginer. E é por isso que nós abrimos o nosso coração nessa manhã para Ti. C'est pour cela que nous ouvrons nos cœurs à toi. Abrimos nossos ouvidos para Ti. Nous ouvrons nos oreilles à toi. Abrimos nossos olhos para Ti. Nous ouvrons nos yeux à toi. Levantamos nossas mãos nos rendendo a Ti. Nous levons nos mains et nous nous abandonnons à toi. E nos prostramos diante de Ti, reconhecendo quem Tu és. Nous nous prosternons devant toi en reconnaissant qui tu es. Perdoa os nossos pecados, Pardonnez nos péchés. perdoa as nossas iniquidades. Pardonnez nos iniquités. Nos traga, Senhor, uma consciência Apporte-nous, Seigneur, la conscience de arrependimento, de repentance, de reconhecimento. de reconnaissance, E que possamos, em nome de Jesus, sair nesta manhã et qu'on puisse ce matin sortir transformados por Tua palavra, transformés par ta parole au nom de com os Jésus, nossos valores mudados, avec les valeurs changées, paradigmas, les paradigmes, e que com todos os nossos temores e tremores et que toutes nos craintes et sejam tremeurs ativados diante de Ti. soient activées devant toi, E que a nossa consciência et que nos consciences seja a consciência de Cristo. soient la conscience de E Christ, que o nosso coração seja verdadeiramente transformados por Cristo. et que nos cœurs soient véritablement transformés par Te Christ. entregamos esse tempo, Nous te donnons ce te temps, entregamos as nossas vidas nous te rendons nos vies, e que te damos liberdade ao Teu Espírito, et nous donne la liberté à ton que Saint-Esprit, por meio da Tua palavra car parmi ta parole, comunique a verdade que precisamos ouvir. il communique la vérité que nous avons besoin d'entendre. Não a verdade que queremos ouvir, Pas la vérité que nous voulons entendre, mas a verdade que precisamos de fato ouvir. mais la vérité qu'on a vraiment besoin d'entendre. É em nome de Jesus, C'est au nom de Jésus o qual é o único digno de receber todos os créditos, que c'est le unique digne de recevoir tous les crédits. que damos graças Nous te rendons e que em grâce. nome dele é que o pedimos e oramos. Et c'est pour ton nom que nous prions. Amém, amém e amém. Amen, amen et amen. Semana passada falamos sobre a igreja de Filadélfia. La semaine dernière, on a parlé de l'église de Philadelphie. A igreja de Filadélfia, ela tinha as suas virtudes, L'église de Philadelphie, elle avait ses vertus, mas ela também tinha coisas para serem reparadas, ou talvez, por que não dizer, repensadas. mais elle avait aussi des choses à régler ou, pourquoi ne pas dire, à réfléchir. Na igreja de Filadélfia, ela tinha uma exortação, L'église de Philadelphie avait une exhortation, mas Deus também deu a ela uma oportunidade de salvação. mais Dieu les a aussi donné une opportunité de salut. Deus revela a ela uma fraqueza que ela tinha, Dieu lui a révélé une faiblesse qu'elle avait, ou seja, tinha pouca força. donc peu de force. Como eu disse para vocês, a questão moral, aquela igreja estava comprometida Comme je vous ai dit, la moralité de cette église était compromise, e ela tinha também um ponto forte. mais elle avait aussi un peu un point fort. Ela guardou a palavra de Deus e não negou o nome de Jesus. Elle a gardé la parole de Dieu, elle n'a pas nié le nom de Jésus. É óbvio que essa fraqueza moral, eu não estou dizendo simplesmente da imoralidade. Bon, cette faiblesse morale, je ne parle pas d'immoralité. Embora a imoralidade traga essa fraqueza moral sobre a igreja. Oui, c'est vrai que l'immoralité, elle peut apporter cette faiblesse à l'Église. Mas toda falta de moral de uma igreja não é só por conta da imoralidade. Mais tout manque de morale dans une Église n'est pas seulement lié à l'immoralité. É por uma igreja também não viver aquilo que ela prega. C'est pour qu'une Église, c'est une Église qui ne vit pas ce qu'elle prêche. Talvez isso é uma das coisas que nós precisamos entender Peut-être ça, c'est une des choses que nous avons besoin de comprendre sobre a igreja de Filadélfia. à propos de l'Église de Philadelphie. Eu só estou trazendo uma lembrança de quem é a igreja de Filadélfia. Je vous apporte seulement, je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est l'Église de Uma igreja que Philadelphie. conhecia muitas escrituras, L'Église qui connaissait beaucoup les Écritures. não tinha nenhum problema de confessar o nome de Jesus, Il n'y avait pas de souci pour confesser le nom de Jésus. mas era uma igreja que tinha um problema de autoridade. Mais c'est une église qui avait un souci d'autorité. E por que não dizer, talvez, autoridade? E- Falta de autoridade. Et pourquoi ne pas dire le manque d'autorité? Já a igreja de Laodiceia,
Mais l'église de l'Odyssée, é muito mais assustador ça fait beaucoup plus a peur, situação dela. sa situation. Eu creio, e eu inclusive usei essa expressão na mensagem de domingo passado, Bon, j'ai utilisé cette expression dans le message de dimanche dernier, que o mundo assustado que le monde apeuré necessita de uma igreja santa a besoin d'une église sainte e confiante. et confiante. Diga isso, o mundo assustado Dites, le monde apeuré precisa a besoin de uma igreja santa d'une église sainte e confiante. et confiante. Isso é o que nós precisamos ter como entendimento. C'est ça que nous avons besoin d'avoir comme compréhension. O mundo que nós estamos vivendo precisa de uma igreja confiante. Le monde où nous vivons a besoin d'une église confiante. Não é simplesmente uma igreja em cada esquina. C'est pas une église dans chaque coin de la rue. Bem que eu queria uma igreja em cada esquina. Bon, je voulais bien ça, mais É lógico, quando eu estou falando do contexto de igreja, eu não estou falando de igreja, pessoas. c'est vrai, quand on parle du contexte de l'église, on ne dit pas l'église personne. Eu estou falando de igrejas, templos. On parle des temples. Mas não adianta ter vários templos em cada esquina Mais ça ne veut rien d'avoir plusieurs temples se nós não temos pessoas, a própria igreja confiante. si nous n'avons pas les personnes, l'église en soi confiante. Uma igreja santa, Une église sainte, uma igreja separada, une église séparée, uma igreja que sabe quem ela é une église qui sait qui elle est e que ela sabe fazer a leitura de tudo que está acontecendo et qui sait faire la lecture de tout ce qui est en train d'arriver. e que na sua mentalidade Et qui dans sa mentalité, ela tem uma palavra elle a une parole para esses dias. pour ce jour-là. Maranata. Maranatha. Maranata, Maranatha, que significa ora vem, Senhor Jesus. qui signifie oui, viens Seigneur Jésus. Vivemos dias terríveis. Nous vivons des jours horribles. E a igreja de Laodiceia, Et l'église de l'Odyssée, ela exemplifica o que alguns dentro da igreja elle exemplifie ce qui quelqu'un entre l'église estão vivendo. est en train de vivre. É como se nós estivéssemos entendendo hoje C'est comme si nous comprenons aujourd'hui, que hoje nós, tanto a igreja de Filadélfia como a igreja de Laodiceia, comme l'église de Philadelphie et l'église de l'Odyssée, ela está misturada elle est mélangée. a um público que pertence à igreja de Filadélfia Mélangée dans un public qui appartient à l'église de Philadelphie e a um público que parece que eles representam a igreja de Laodiceia. et un autre public qui représente l'église de l'Odyssée. As duas me assustam, Les deux m'a peur. mas o que mais me assusta é a igreja de Laodiceia. Mais ce qui me fait plus peur, c'est l'église de l'Odyssée. A igreja de Filadélfia ela é assustadora L'église de Philadelphie, ça craint por ter um poder disponível e não querer usá-la. d'avoir un pouvoir disponible et ne pas vouloir l'utiliser. E às vezes até quer usar, Et parfois, elles veulent même l'utiliser, mas não tem a legalidade para usar. mais elle n'a pas la légalité pour l'utiliser. A igreja de Laodiceia L'église de l'Odyssée vai na contramão disso. va à Igual l'envers de inverso. cela. Ela está pouco preocupada com qualquer coisa que a igreja de Filadélfia estava preocupada. Elle ne se soucie pas de ce que l'église de Philadelphie a été préoccupée. Eu sei que Laodiceia, talvez alguns não saibam, mas outros já saibam, porque eu já falei alguma coisa sobre ela. Je sais que l'Odyssée, il y en a ceux qui savent et d'autres qui ne savent pas, mais j'ai déjà partagé avec quelques-uns. Laodiceia significa o governo do povo. L'Odyssée signifie le gouvernement du peuple. Preste atenção, o governo do povo. Faites attention, le gouvernement du peuple, Não é mais o governo de Deus. ce n'est plus le gouvernement de Dieu. Algumas pessoas, a vida dela vive segundo o seu governo. Il y en a des personnes qui vivent selon son gouvernement à soi. Mas ela quer que ela quer se fazer parte de igreja. Mais elle veut faire partie d'une église. A primeira coisa que eu aprendo que eu não posso dizer que eu sou igreja, La première chose que j'apprends, que je ne peux pas dire que je suis une église, se o governo da minha vida me pertence.
C'est le gouvernement de ma vie m'appartient à moi-même. Você e eu jamais poderíamos dizer que somos igreja Toi et moi, on ne pourra jamais dire que nous sommes église se o governo da tua vida é próprio seu. si le gouvernement de ta vie t'appartient à toi. É coisa para a gente começar a pensar. C'est quelque chose à réfléchir. Se o governo da minha própria vida Si le gouvernement de ma vie é próprio meu, m'appartient à moi, é do meu jeito, c'est de ma é façon, como eu quero, c'est comme je veux, é como eu acho, c'est comme je é pense, como eu penso, c'est comme je réalise. ou talvez como todo mundo pensa, Ou peut-être comme les autres ils ou como pensent, a maioria das pessoas pensam, ou comme la majorité des personnes ou pensent, como a maioria das pessoas agem. ou comme la majorité des personnes agissent. Nós não podemos dizer que nós somos igreja, Nous ne pouvons jamais dire que nous sommes porque a église. igreja diz Car l'Église dit que não tem governo próprio. qu'il n'y a pas de gouvernement de soi-même. É Deus que a governa. C'est Dieu qui le É gouverne. Cristo que é o seu governador. C'est Christ qui le gouverne. Mas existe uma igreja nos tempos de hoje, que é a igreja de Laodiceia, Mais dans le temps d'aujourd'hui, il existe aussi l'Église de l'Odyssée. onde Jesus perdeu o governo dessa igreja. Là où Jésus, il n'a plus le gouvernement de cette Église. Tendo em vista Voyons. que a Bíblia diz, no texto que nós lemos, em Apocalipse 3, Dans le texte qu'on a lu, dans Apocalypse 3, la Bible dit que ele diz, na igreja de Filadélfia, que ele está à porta, na igreja de Laodiceia, que ele diz, 3:20, eis que estou à porta e bato. Comme dit en Apocalypse 3, 20, il dit je me tiens à la porte, je frappe. Preste atenção, eis que estou à porta e bato. Prêtez attention. Ele- Je tiens à la porte et je frappe. Jesus está dizendo, ei, estou do lado de fora. Jésus dit hé, je suis dehors. Eu sei que a gente usa isso para evangelizar pessoas. Je sais qu'on utilise cela pour évangéliser les personnes. Não tem nada errado contra isso. Il n'y a pas d'erreur. Mas se a gente pegar o texto verdade, ele não está falando para pessoas. Si on voit le texte, en vérité, il ne parle pas de personne. Ele está falando para uma igreja. Il parle de l'Église. Ele está dizendo que eu estou do lado de fora da igreja. Il dit, je me tiens à la porte. Isso que vocês chamam de igreja, Ce que vous appelez Église, cujo governo deveria ser eu que estaria governando, là où le gouverneur, ça devait être moi, c'est moi qui devais gouverner. eu não governo de fora para dentro. Je ne gouverne pas de dehors pour Eu l'intérieur. governo de dentro para fora. Je gouverne de l'intérieur à l'extérieur. É por isso que não tem como deixar que Jesus me governe. Eu não entendi. Por isso que eu não tem como deixar Jesus me governar C'est pour cela, je ne peux pas laisser Jésus me gouverner sem que eu antes deixe ele entrar. sans d'abord le laisser entrer. Espírito Santo, acho que não tem ninguém aqui. Saint-Esprit, je pense qu'il y en a vide là. Laodiceia, L'Odyssée, governo próprio, gouvernement de ou soi-même. governo do povo. Oh, le gouvernement du peuple. Eu quero te dizer nesta manhã, e eu não sei nem se eu vou conseguir ministrar tudo que eu quero falar. Je veux partager avec vous ce matin, mais je ne sais même pas si j'aurai le temps pour tout faire. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem governado a minha e a sua vida? Mais j'aimerais poser une question. Qui gouverne ta vie et ma vie? Porque o nome Laodiceia significa governo do povo. Car le nom, l'Odyssée, ça veut dire le gouvernement du peuple. É o que o povo diz ou o que Deus diz? C'est ce que le peuple il dit ou ce que Dieu il dit. É o que o povo está fazendo ou o que Jesus está fazendo? C'est ce que le peuple fait ou c'est ce que Dieu il est en train de faire. É o que o povo está preocupado ou aquilo que Jesus está preocupado? C'est les préoccupations du peuple ou les préoccupations de Dieu. Se é que alguma coisa preocupa Jesus. Si quelque chose le préoccupe Jésus. Alguém me perguntou, alguma coisa preocupa Jesus? Quelqu'un m'a demandé si quelque chose préoccupe à Jésus. Eu disse sim, Je dis oui. a nossa vida. Nos vies. A nossa vida, de como nós andamos, ele preocupa Jesus. Nos vies, la façon qu'on marche, ça préoccupe Jésus. Porque ele não quer que nenhum de nós se perca. Il ne veut pas qu'on se perde. Vivemos tempos hoje Aujourd'hui, on est dans un temps onde as pessoas
où les personnes, elas estão preocupadas com popularidade. c'est ceci de leur popularité. É o governo do povo. C'est le gouvernement du peuple. Quanto mais pessoas têm, elas têm Plus de personnes envers eux seguindo, qui sont en train de leur suivre, mais ela tem referência elles ont plus de références diante do povo. devant le peuple. Então o governo dela, Donc leur gouvernement, leur gouverne, é o governo do povo. c'est le gouvernement du peuple. Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, ou, aliás, ele sugere ou talvez demonstra Bon, Jésus, il parle de l'église de l'Odyssée, il le démontre, que a igreja não é uma igreja, a igreja não nasceu para ser democrática. que l'église n'est pas née pour être démocrate. Democracia não funciona em igreja. La démocratie ne fonctionne pas dans les églises. Pastor, o que é democracia? Pasteur, c'est quoi la démocratie? É o governo do povo e dos governadores, das autoridades. C'est le gouvernement du peuple et des autorités. Os dois governam. Les juntos. deux gouvernent ensemble. Igreja não existe democracia. L'église n'existe pas la démocratie. Igreja não, Pas dans l'église. porque só existe o governo de Deus. Car dans l'église, il n'y a que le gouvernement de Por Dieu. isso que é reino. C'est pour ça que c'est royaume. Diga reino. Dites royaume. A igreja de Laodiceia L'église de l'Odyssée, é uma igreja que se preocupava com talvez a democracia, c'était une église se préoccupait de la uma igreja démocratie. democrática, Une église démocrate que não segue mais o autor e o consumador dela. qui ne suit plus son auteur et consommateur. Ela não segue mais os princípios da igreja primitiva, Et elle ne suit plus les principes de l'église primitive, que foi tão orientada a permanecer qui a été orientée à rester na doutrina dos apóstolos. dans la doctrine des apôtres. Na doutrina dos apóstolos. Dans la doctrine des apôtres. Os apóstolos ensinaram essa igreja a perseverar. Les apôtres ont enseigné ces églises à persévérer. Preste atenção, perseverar. Faites attention, persévérer. Essa palavra é muito forte. Cette parole, elle est forte. Perseverar. Persévérer. Independente de qualquer coisa. Indépendamment de quoi que ce soit. A igreja primitiva, ela tinha uma recomendação. L'église primitive, elle avait une recommandation. Persevere. Persévérer. Na doutrina dos apóstolos. Dans la doctrine des apôtres. Naquilo que os apóstolos viveram. Dans ce que les apôtres ont vécu. Com o seu Senhor. Avec leur Seigneur. Daquilo que os apóstolos aprenderam. Avec ce que les apôtres ont appris. Com o seu Senhor. Avec son Seigneur. Daquilo que os apóstolos viram. De tout ce que les apôtres ont vu. E transmitiram. Et ont transmis. Do seu Senhor. De ton Seigneur. Persevere nisso. Persévéra dans cela. A igreja de Filadélfia, eu tenho que voltar um pouquinho, não tem como. Je dois revenir un petit moment dans l'église de Philadelphie. Ela foi orientada no versículo 9 do capítulo 3. Dans le verset 9 du chapitre 3, elle était orientée. Que havia naquele meio dela judeus, alguns que se diziam dos judeus e não eram. Que dans l'église, il y avait ceux de la synagogue qui se disaient juifs et qui ne l'étaient pas. Mas eram mentirosos. Mais ils étaient. E todo aquele que mente engana. Il était faux, il mentait, et tous ceux qui mentent. O que a gente possa tirar de lição? Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Que tem doutrina dos apóstolos, que as doutrinas dos apóstolos que seguiram a Cristo, que viveram a Cristo, que hoje nós temos como referência o Novo Testamento. Qu'il y a la doctrine des apôtres qui ont suivi à Christ, qui ont vécu avec lui, et c'est notre référence d'aujourd'hui. E tem outros que se dizem apóstolos com outras doutrinas. Il y en a d'autres aussi qui se disent apôtres avec d'autres doctrines. Ensinando outras coisas. Ils enseignent d'autres choses. Que não ensinam a palavra de Deus. Qui n'enseignent pas la parole de Dieu. Se você olhar os apóstolos, si vous regardez les apôtres, eles pouco falavam do Antigo Testamento.
Il parlait peu de l'Ancien Testament. Eles poderiam usar alguns trechos do Antigo Testamento, Il pouvait utiliser des morceaux de l'Ancien Testament, mas para apontar Cristo. mais pour montrer Christ, Porque a preocupação deles era ser testemunhas de Cristo. parce que leur préoccupation, c'était d'être témoins de Christ. Hoje o que mais nós temos dificuldade é ver pessoas Aujourd'hui, notre grande difficulté, c'est voir personne sendo testemunha de Cristo. être témoins de Christ. São testemunha de Davi, Il y en a des témoins de David, são testemunha de Abraão, il y en a des témoins d'Abraham, são testemunha de Isaac, Jacó, il y en a des témoins d'Isaac et Jacob, de Isaías, d'Isaïe, Moisés. Moïse. Não estou dizendo com isso que não posso falar deles. Je ne dis pas par cela que je ne peux pas parler d'eux. Eu posso usar eles, Je peux leur utiliser, mas minha obrigação como pastor, mais mon obligation en tant que pasteur, minha obrigação como cristão, mon obligation en tant que chrétien, é falar e apontar e mostrar Jesus. c'est de parler, annoncer et montrer Jésus. Como ele falava, Comme il parlait, como ele pensava, comme il pensait, como ele andava, comme il como marchait, ele agia, comme il agissait, como ele reagia comme il réagissait e como ele vivia. et comme il a vécu. Persevere. Persévérer. A igreja de Laodiceia L'église de l'Odyssée se tornou uma igreja indiferente, est devenue une église indifférente, nem fria nem quente. ni froide, ni bouillante, Indiferente, indifférente, morna. tiède. A igreja de Filadélfia L'église de Philadelphie, poderia até ser fraca, elle pouvait être faible, mas ela tinha virtudes. mais elle avait des vertus. Ela é uma igreja que permanecia na palavra, C'était une église qui restait dans la parole, guardou a palavra, qui l'a gardée, não negou o nome de Jesus. n'a pas nié le nom de Jésus. É por isso que eu disse que a igreja de Laodiceia me assusta, C'est pour ça que je dis que l'église de l'Odyssée, elle me fait peur. porque se tornou indiferente, Elle est devenue indifférente, nem fria nem quente pas froide, pas bouillante, e independente. et indépendante. Não preciso mais de Jesus. J'ai plus besoin de Jésus. Põe ele do lado de fora da minha vida. Mets-le en dehors de ma vie. Põe ele de fora dos meus pensamentos. Mets-le en dehors de mes pensées. Põe ele de fora dos meus projetos. Mets-le en dehors de mes projets. Põe ele de fora das uniões que eu quero fazer, de casamento, relacionamento. Deixa ele de fora. Mets-le en dehors de mon mariage, de mes relations. Mets-le en dehors. Mas é interessante que quando dá errado, quer pôr ele para dentro. Mais ce qui est intéressant, quand ça ne va pas, ils veulent le mettre dedans. Ó, tem gente que dá aleluia mesmo assim. Il y en a Glória a ceux qui Deus. glorifient. A preocupação nossa Notre préoccupation, é nós. c'est nous. Quando nós estamos tomando decisões em nossas vidas, Quand on prend des décisions dans nos vies, agindo em naquilo que nós queremos, en agissant dans ce que nous voulons, muitas das vezes nos tornamos indiferentes a Deus. beaucoup de fois, on devient indifférent envers Dieu. Tanto faz. Peu importe. Anyway. Voilà. Mas quando dá tudo errado, Mais quand les choses ne vont pas, aí sabe Deus é que faz a diferença. et voilà, c'est Dieu qui change tout. Vou chamar Deus para vir. Je vais l'appeler pour venir vers moi. Uma igreja que se tornou indiferente Une église indifférente, e independente. indépendante. Não depende mais de Cristo, Elle ne dépend plus de Christ, nem de tampouco do seu Santo Espírito. encore moins de son Saint-Esprit. Talvez isso seja uma grande tragédia. Ça, c'est peut-être une grande tragédie. Ai, pastor, mas era uma igreja rica. Et pasteur, c'était une église riche, Rica riche em dinheiro, dans l'argent, em posses. dans les possessions. Mas o que é interessante é que o escritor de Mais- Apocalipse, Ce qui est intéressant, c'est que celui qui a écrit l'Apocalypse, aquele que teve a revelação, João, c'est lui qui a eu la révélation, Jean. ele diz mesmo, de fato, que ela é rica, versículo 17. Il dit vraiment qu'elle était riche dans le verset 17. Fala, rico sou e estou enriquecido, Je suis riche, je me suis enrichi. de nada tenho falta. Je n'ai besoin de rien. E aí ele abre um parêntese e diz, Il ouvre un parenthèse et dit, e não sabes.
Tu ne sais pas que és desgraçado. que tu es malheureux. Palavra pesada, né? C'est lourd, non? Quando a gente fala assim, desgraçado, parece que a gente está querendo humilhar a pessoa. Quand on dit malheureux, ça veut dire qu'on veut humilier une personne. Eu vou tirar essa palavra desgraçado e vou colocar uma outra palavra, mas que tem o mesmo sentido. Je vais enlever malheureux, je vais mettre un autre mot qui a le même sens. Quando você quer falar para uma pessoa que ela não quer falar para a pessoa que ela é uma desgraçada, Quand tu ne veux pas dire à une personne qu'elle est malheureuse, falar seu sem graça. dites, tu n'as pas de grâce. Desgraçado é sem graça. Malheureux, c'est celui qui n'a pas la grâce. Não é sem a graça de fazer você rir. Ce n'est pas sans la grâce, la joie de te faire É rire. sem a graça de Deus. Todas as pessoas sem graça de Deus é um desgraçado. C'est sans la grâce des dieux. Tous ceux qui n'ont pas la grâce des dieux est malheureux. Todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus é um desgraçado. Tous ceux qui ont rejeté la grâce des dieux est malheureux. Mas a gente não pensa nisso, né? Mais on ne pense jamais à cela. Quando eu abro mão da graça de Deus, Quand je me mets à l'écart de la grâce des dieux, eu não sou uma pessoa agraciada. je ne suis pas une personne agraciée. Eu me torno uma pessoa desgraçada. Je deviens une personne malheureuse. E o que me faz ser uma pessoa desgraçada? Et c'est quoi qui me fait devenir malheureux? É contabilizar as minhas riquezas C'est comptabiliser mes richesses e dizer, agora eu não preciso mais de Deus. et de dire, maintenant, je n'ai plus besoin de Dieu. Rico sou, Je suis riche, de nada tenho falta. je ne manque de rien, Eu não preciso mais de Deus. je n'ai plus besoin de Dieu. Mas há algumas pessoas que ainda não chegaram a esse nível de rico sou Mais il y en a ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce niveau de suis e riche de nada tenho falta. et de n'avoir besoin de rien E ela possa ser uma pessoa desgraçada. et qu'elle puisse être une personne malheureuse. E quando isso acontece, pastor? Et c'est quand que cela arrive, pasteur? Quando a prioridade dela Quand sa priorité, é ser rico na terra ao invés de ser rico no céu. c'est devenir riche sur cette terre que d'être riche dans les cieux. Não dans estou le ciel. dizendo que você não possa ser rico e nem deva buscar isso. Je ne dis pas que tu ne dois pas être riche, que tu ne dois pas chercher cela. O que eu estou dizendo é quando isso se tornou a sua prioridade na sua vida. Ce que je dis là, c'est ça est devenu ta priorité de vie. Isso para mim é mais triste ainda, porque esses dias eu estava falando com uma pessoa, Ça, c'est le plus triste pour moi, car un de ces jours, je parlais avec une personne, rapaz do mercado financeiro, quelqu'un du marché financier, que se tornou muito rico, qui est devenu très riche. e hoje ele estava esses tempos ele estava compartilhando comigo, Et l'autre jour, il a partagé avec moi que de 2 anos para cá que de 2 ans jusqu'à maintenant, é assustador ça fait peur. o número de pastores e líderes de igrejas Le nombre de pasteurs et leaders d'église que se tornaram investidores na bolsa. qui sont devenus des investisseurs dans la bourse. Ah, pastor, não tem nada a ver, eles têm que cuidar do seu futuro. Pasteur, rien à voir, ils doivent prendre soin de leur futur. Eu até concordaria se você conseguisse me convencer na Bíblia. Je serais d'accord si vous pouvez me montrer cela dans la Bible. Sabendo que muitos deles têm a sua vida respaldada pelo seu ministério. En sachant que beaucoup d'entre eux a leur vie soutenue par son ministère. Eu fiz questão de perguntar, a maioria desses pastores são assalariados pelos seus ministérios? Je demandais, la plupart de ces pasteurs, ils sont payés par leur ministère. Ele disse, 90% era. Il a dit 90%. Oui. Isso me preocupou mais ainda. Et ça m'a fait très peur. Por 2 motivos. Par 2 raisons. 2 motivos. Il y a 2 raisons cela. Eu estou falando pastores e líderes. Je parle de pasteurs et leaders. O primeiro motivo, La première raison, eles estão cegos. ils sont aveuglés. Lembra a igreja de Laodiceia? Nós vamos entrar aqui cego, nu. Vous voyez l'église de l'Odyssée, nue et aveugle? Jamais Jamais pastor un pasteur que está tendo uma vida com Deus, qui a une vie avec Dieu, que ele entregou verdadeiramente a sua vida para Deus, qu'il a vraiment abandonné sa vie que à anda Dieu, segundo a vontade de Deus, qui marche selon la volonté de Dieu, ele jamais entraria hoje num investimento como esse. il n'allait jamais se mettre dans un investissement comme cela. Porque a Bíblia nos ensina Pourquoi? Car la Bible nous enseigne que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja,
qu'on est en train de vivre les derniers jours de l'Église. E o anticristo, ele é um líder político. Et l'Antichrist, c'est le leader politique. Ele vai trazer uma solução econômica para todas as nações. Il va apporter une solution économique pour toutes les nations. Então, para que se levante um líder político trazendo resolvendo um problema econômico do mundo, Donc, pour qu'il y ait un leader politique pour résoudre le problème du monde as entier, economias irão quebrar. les économies vont casser. Vai ter colapso em bolsas, investimentos, tudo. Il y aura un collapse dans les bourses, dans les investissements. Lógico, em proporções maiores e menores. Bien sûr, dans les proportions plus grandes ou plus petites. Mas não vai estar bom para tudo. Mais ça ne sera pas bon. Então é arriscado entrar nesse mercado um pastor. Donc, c'est très risqué pour un pasteur d'entrer dans ce marché. Já não consegue fazer a leitura. Il n'arrive plus à lire. A outra coisa, Une autre chose, la deuxième raison, ele deveria estar se investindo em vidas. il devait investir dans les vies. Vou repetir. Je vais répéter. Ele deveria estar investindo em vidas. Il devrait investir dans les vies. O seu tempo deveria ser consumido por vidas. Leur temps devait être consommé par les vies, Dedicado por vidas. dédié aux vies. E com isso eu não estou falando para você tirar o seu dinheiro da bolsa, não, irmão. Faça-se o Espírito Santo te ministrar isso. Je ne vous dis pas d'enlever votre argent de la bourse. Non, faites-le si le Saint-Esprit vous dit Nem de le faire. tampouco estou dizendo que se você queira investir, invista. Encore moins d'investir en vie. Mas não seja independente. Ne soyez pas indépendant. Consulte Deus para ver se é isso de fato que Deus quer que você. Consultez d'abord à Dieu pour savoir si c'est ça qu'il veut que vous fassiez. Uma pessoa, como a Bíblia diz aqui, que a igreja de Laodiceia era uma igreja desgraçada, preste atenção. Comme l'Église dit que l'Église de l'Odyssée était malheureuse, faites très attention. Porque se a gente vê, porque há uma diferença aqui, vamos ler. Il y a une différence ici, on va lire. Ele diz assim, ó: mal sabe você que és desgraçado, Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux sem graça, sem a graça de Deus. sans la grâce de Dieu. Talvez a coisa mais terrível seja isso. Peut-être ça, c'est le plus terrible. Não seja, é interessante que ele começa mesmo do maior para o pior. Vous voyez, il commence du plus grand pour le pire. Do maior para o pior, eu vou mostrar isso para Du você. plus grand pour le pire. Je vais vous montrer. A coisa mais terrível que um ser humano possa viver é se viver sem a graça de Deus. La chose la plus horrible qu'un être humain peut vivre, c'est de vivre sans la grâce de Dieu. A saber, En sachant, Efésios capítulo 2, você sabe de cor isso, versículo 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Pela graça, Par la grâce, sois salvo, nous sommes sauvés. mediante a fé. Par le moyen de la foi. Isso não vem de vós, Cela ne vient pas de vous. é um presente de Deus. C'est un cadeau de Dieu. Sem graça não há salvação. Sans la grâce n'a pas le salut. Olha o que está dizendo. Regardez ce qu'il dit là. Vocês não têm salvação. Vous n'avez pas le salut. Vocês são ricos, Vous êtes riche, nada tem falta. vous ne manquez de rien. Vocês até se intitulam como igreja, Vous vous appelez Église, mas perderam a salvação. mais vous avez perdu le salut. Estão sem salvação. Vous n'avez plus le salut. E ele vai ainda dizer isso. Il dit encore, E é porque talvez eu esteja dizendo isso, peut-être parce que je dis cela, é porque talvez nossa preocupação é, nesse momento que nós estamos vivendo, c'est peut-être parce qu'en ce moment-là, notre préoccupation, não é com a nossa vida espiritual, ce n'est pas notre vie spirituelle, é com a nossa vida material. c'est notre vie matérielle. Ele vai dizer, Il va dire, és um desgraçado, tu es malheureux, miserável misérable, e pobre. pauvre. E eu fiquei pensando, não pode ser a mesma coisa miserável e pobre. Alors je pensais, misérable et pauvre, ça ne serait pas la même chose. Eu fiz questão de procurar, Je fais de recherches. tem muitas informações a respeito. Il y a beaucoup d'infos Mas à propos, eu gostei de uma aqui, e eu quero compartilhar com vocês. mais j'aimerais partager avec vous A diferença entre miséria e pobreza.
La différence entre la misère et la pauvreté. Pobreza Pauvreté, é a falta de bens le manque de biens e de serviços essenciais de qualidade et les services essentiels de qualité que normalmente envolve as necessidades básicas, qui normalement, ce sont les nécessités basiques, como alimentação, comme la nourriture, vestuário, les habits, moradia, l'habitation, cuidados da saúde e cuidados com a educação. le soin de santé et l'éducation. Isso é pobreza. Ça, c'est pauvreté. A falta dessas coisas Le manque de ces choses-là, me torna ser pobre. je deviens pauvre. Mas se pobre é a ausência, a falta de todas essas coisas, Mais si la pauvreté, c'est l'absence de toutes ces choses, então o que para mim representa a miséria? alors la misère, ça représente quoi? Já a miséria La misère, é a pessoa c'est la personne que nem ao menos tem acesso qui n'a même pas l'accès à ces choses-là, aos serviços básicos para a sobrevivência. n'a pas accès aux basiques pour la survie. Então eu entendo o seguinte, Donc, comprenez cela. que antes, o primeiro a morrer não vai ser o pobre, vai ser o miserável. Le premier qui va mourir, c'est pas le pauvre, c'est le O misérable. primeiro a morrer não vai ser o pobre, vai ser o miserável. Le premier à mourir sera le misérable, pas le pauvre. O miserável não dispõe nem do básico, Le misérable, il n'a même pas le basique, nada do básico. rien de basique. Olha essa igreja, Cette église, sem a graça de Deus, sans la grâce de Dieu, e não tem nem o básico de Deus. et elle n'a même pas le basique de Dieu. Essa igreja não tem de Laodiceia. L'Odyssée n'a pas, Ela não tem os bens, elle n'a pas les biens, elas não têm os serviços essenciais de qualidade. elle n'a pas les services essentiels de qualité. Eu estou levando tudo para o lado espiritual, ok? Contextualizando aqui para você. Moi, j'apporte tout dans le milieu spirituel, ok? Não é à toa que ele está usando essa expressão. C'est- Desgraçado, miserável e pobre. C'est pas pour rien qu'il utilise cette expression malheureux, misérable et pauvre. Ele começa do maior Il commence du plus e grand vai diminuindo. et il diminue. E aí ele vai continuar. Il va continuer. Que essa igreja Que cette église, que está desgraçada, qui est malheureuse, que está miserável qui est misérable e pobre, et pauvre, ele vai dizer il va dire que a pobreza que sa pauvreté, dela é o desprovimento de Deus. c'est le dépourvu de Dieu. Está desprovida de Deus. Elle est dépourvue de Dieu. É uma igreja desprovida de Deus, C'est une église dépourvue de Dieu, com pouco recurso, avec très peu de ressources. para não dizer Pour ne pas dire uma igreja une église quebrada. cassée. Olha só. Regardez bien. E ele vai falar da miséria, Il dit misère. que é o estado mais lastimável que uma igreja ou uma pessoa possa viver. C'est le pire état qu'une personne ou une église peut vivre. E se nós o trazemos para o nosso tempo de hoje, Et si nous l'apportons dans nos jours aujourd'hui, talvez isso seria triste para uma igreja viver isso. peut-être ça serait triste. Esse estado une église miserável, vivre. miserável, Cet état misérable. esse estado lastimável Cet état misérable. sobre a escravidão do pecado, De l'esclavitude du péché. A L'esclavage du péché. a escravidão do medo L'esclavage de la peur. e a escravidão do diabo. L'esclavage du diable. Isso que eu quero que vocês entendam. Ce que je veux que vous compreniez, A pobreza que Jesus estava dizendo a João, la pauvreté que Jésus il disait à Jean, que a igreja de Laodiceia estava vivendo, que l'église de l'Odyssée était en train de vivre, é a miséria c'est la misère, de depender de coisas do diabo, de dépendre des choses du diable, de depender da alegria, da satisfação do pecado, de dépendre de la joie de se satisfaire du de péché, depender, olha só, de depender de todos os recursos do diabo.
Regardez bien de dépendre de toutes les ressources du diable. Que a pobreza deles Que leur pauvreté, era porque eles não tinham mais nada de Deus. c'est parce qu'ils n'avaient plus rien de Dieu. Preste atenção. Faites attention. Uma igreja pobre, Une église pauvre, vou repetir, uma igreja pobre je vais répéter, une église está pauvre, vivendo sem os recursos de Deus. elle vit sans les ressources de Dieu. E como você sabe, pastor Ailton, que uma igreja possa estar vivendo sem o recurso de Deus? Mais pasteur Hilton, comment savez-vous que l'église, elle vit sans les ressources de Dieu? Basta as circunstâncias adversas vir na porta da casa dela. Ce sont les circonstances adverses viennent devant leur porte. Quando as circunstâncias ruins Quand les circonstances mauvaises bate na minha porta, frappent mes portes, o meu comportamento mon comportement dirá: va dire da onde vem minha provisão? d'où elle vient ma provision. Da onde vem minha provisão? Ma provision, elle vient d'où? Se a minha provisão vem do Senhor, Si ma provision vient du Seigneur, eu não mudarei o meu comportamento. je ne vais pas changer mon comportement. Mas se ela não vem do Senhor, Mais si elle ne vient pas de l'Éternel, o meu comportamento será mudado. mon comportement, il va changer. Porque eu entrarei na miséria Car je entre dans la misère de ficar escravo do medo, de devenir esclave de la peur, escravo de tudo aquilo que o mundo está vivendo, esclave de tout ce que le monde est en train de vivre. porque eu não consegui entender Car je n'ai pas compris que os meus recursos vêm do Senhor. que mes ressources viennent de l'Éternel. É por isso que o Paulo vai escrever isso. C'est pour ça que Paul il écrit O meu ça. Deus, Mon Dieu, segundo as suas riquezas, selon ses richesses, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. il va Aplauda. souvenir tous mes besoins au nom de Jésus-Christ. Olha o que Paulo diz. Regardez ce que Paul dit. Paulo não podia ter dinheiro, Paul ne pouvait pas avoir de l'argent, mas era rico. mais il était riche. É por isso que eles mesmos escreviam: C'est pour cela qu'eux, ils écrivaient. não tendo nada, Il n'a rien, mas enriquecendo a muitos. en n'ayant rien, mais Não enrichissant tendo nada, beaucoup. En n'ayant rien, mas enriquecendo a muitos. mais enrichissant beaucoup. Da onde vem o teu recurso? Tes ressources, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? O que te torna rico Qu'est-ce que te fait riche? são os recursos da terra. Ce sont les ressources de cette terre. Volto a dizer a você, Je dis encore, não estou dizendo que eu tenho alguma coisa contra a riqueza das pessoas, não. je ne dis pas que je suis contre les richesses des personnes, Mas eu posso ter $1 bilhão na minha conta. mais je peux avoir $1 million dans mon Mas compte. quando eu abrir a minha boca para dizer que eu sou rico, Mais quand je ouvre ma bouche pour dire que je suis não vai riche, ser porque eu consultei a minha conta. c'est pas parce que je consultais mon compte en banque. É que porque eu consultei o Espírito Santo e perguntei a ele: Espírito Santo, como está a minha vida diante de ti? C'est parce que je demandais au Saint-Esprit, je le Como consultais, je está a lui minha demandais. conexão com o Pai? Ma vie devant toi, elle est comment? Ma Como eu connexion estou avec le andando com Père. Deus? Comment je marche avec le Père? A minha vida com Deus é que determinará a minha riqueza. C'est ma vie envers Dieu qui va déterminer ma richesse. Não é o quanto eu tenho, disponho de recurso. C'est pas combien je dispose de ressources. É por isso que os apóstolos C'est pour ça que les apôtres abriram mão ont laissé tomber de estarem preocupados com as coisas terrenas de se soucier des choses de cette terre para se preocupar com as coisas divinas. pour se soucier des choses du divin. É lógico que talvez essa expressão possa alguns pegar e dizer: ai, pastor, então eu não vou queimar tudo. Peut-être avec ces expressions, il y en a ceux qui vont dire, ah, pasteur, je vais tout brûler. Não, eu estou dizendo prioridades. Non, je dis priorité. Eu estou dizendo por aquilo que você irá morrer. Je demande, pour quelle raison tu vas mourir? Tem muita gente morrendo Il y a beaucoup qui meurent para se tornar rico na terra. pour devenir riches sur cette terre. Mas tem muitas pessoas morrendo Il y a beaucoup qui meurent para se tornar rico no céu. pour devenir riches dans les cieux. Há muitas pessoas morrendo Il y a beaucoup de personnes qui meurent para ter riqueza na terra.
pour avoir des richesses sur cette terre. E eu volto a dizer, Et je vais le dire não tem encore, nada errado contra isso. je ne suis pas contre. Mas há muitas pessoas morrendo Mais il y en a beaucoup qui meurent para ter riqueza nos céus. pour avoir la richesse dans les cieux. É isso que a igreja de Laodiceia abandonou. C'est ça que l'église de l'Odyssée a abandonné. Era rica, Était no riche ponto de vista material, dans les points de vue matériaux, mas ela não sabia que era pobre e miserável, mais elle ne savait pas qu'elle était pauvre et misérable, cega e nu. aveugle et nue. Repita comigo, Deus fez o homem feliz Répétez avec moi, Dieu a fait l'homme heureux e bom, et bon, mas mais o seu individualismo, son individualisme, a sua independência, son indépendance, o tornou, l'a fait, infeliz, malheureux, depravado e miserável. misérable. A igreja de Laodiceia L'église de l'Odyssée era composta de pessoas ricas. était composée par des riches. Havia muitas pessoas ricas ali. Il y avait beaucoup de personnes riches. E para eles só se importavam com a riqueza. Et pour eux, l'important, c'était la richesse. Fala, pessoas que se preocupam com a riqueza. Les personnes qui se préoccupent avec la richesse, dites-le, Elas estão prestes, a qualquer momento, elles vont bientôt a entrar em desespero. se désespérer. Porque qualquer Car pode tirar as suas riquezas. peu importe qui peut enlever leur richesse. Esses qualquer Et ceux que n'importe peu, inclui eles, ça inclut eux-mêmes, governadores, les gouverneurs, pessoas les personnes, ou até a mesma morte. ou même la mort. Mas pessoas, Mais diga, personnes, mas pessoas mais dites les personnes que são ricas qui sont riches por se tornarem pour devenir aquilo que Deus quer. celui que Dieu il veut, Ninguém pode amedrontá-lo. personne ne peut l'apeurer, Nem pessoas, ni personne, nem tampouco a morte. encore moins la mort. Porque ninguém o separará do amor de Deus. Car personne ne peut l'éloigner de l'amour de Dieu. Ninguém o separará do amor de Deus. Personne ne va l'éloigner de l'amour de Dieu. E o próprio Paulo diz, nem a morte. Mais Paul même, il a dit, même pas la mort. A morte pode me separar das minhas riquezas. La mort peut m'éloigner de mes richesses. Talvez os meus maus investimentos podem me fazer me separar da minha riqueza. Peut-être un mauvais investissement, ça me fait me séparer de ma richesse. O Estado, os bancos podem me separar da minha riqueza. L'État, les banques peuvent me séparer de mes richesses. E eu digo toda riqueza terrena. Mais je parle des richesses terrestres. Mas quando a minha riqueza é espiritual, celestial, Mais comme ma richesse, elle est spirituelle, célestiale, ninguém separará mim dela. personne ne peut Aplaude me ele. séparer d'elle. Ninguém Applaudissez-le. separará. Personne ne peut me séparer. Uma igreja que se preocupou somente com as coisas terrenas. Une église qui s'est préoccupée seulement des choses terrestres. E aí talvez uma pergunta caiba nesse momento. Peut-être il y a une question on peut utiliser là. Pastor, o que levou essa igreja a viver isso? Pasteur, qu'est-ce qui s'est arrivé pour que cette église elle soit comme ça? E talvez eu possa conseguir responder para você. Peut-être je peux vous répondre. A igreja se tornou assim L'église elle est devenue comme ça por causa do seu desejo à cause de leur désir que estava dentro do seu coração. qui était dans leur cœur. Seus corações não eram mais de Deus. Leur cœur n'appartenait plus à Dieu. Seus corações eram das riquezas. Leur cœur appartenait aux richesses. É por isso que a Bíblia diz, acima de tudo que se deve guardar, C'est pour cela que la Bible dit, en dessus de tout ce qu'on doit garder, acima de tudo, en dessus de tout, guarda o teu coração, gardez le cœur, porque dele procede a saída da vida. car c'est de lui qui vient la sortie de la vie. Aquela igreja Cette église revelava o que o coração delas estava cheio. révélait ce que leur cœur était rempli.
E de acordo com como está o meu coração. Et d'après mon cœur, Vou repetir. De acordo de como está o meu coração. je vais répéter d'après ce qu'il y a dans mon cœur. Isso determinará quais são os meus valores. C'est ce qui va déterminer mes valeurs. Eu vou melhorar. Je vais améliorer. De acordo como está o meu coração. En accord de comment il est mon cœur, Isso determinará ça va déterminer quais são os meus valores. quelles sont mes valeurs. A igreja católica, L'Église catholique, havia um padre chamado Tomás de Aquino, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. il y avait un prêtre qui papa, s'appelait un pape. Se tornou, mas ele era naquela ocasião ele era um padre. À l'époque, il était prêtre, Thomas d'Aquino. Havia um outro na época dele chamado Papa Inocêncio. Il y avait un autre à son époque qui s'appelait Pape Innocence. Se eu não estou enganado, é Inocêncio II. Si je ne me trompe pas, c'est Innocence II. Ele chamou por várias vezes o Tomás de Aquino para visitar o Vaticano. Il appelait plusieurs fois le Thomas d'Aquino pour visiter le Vatican. Várias vezes. Plusieurs fois. E Tomás de Aquino recusando. Et Thomas d'Aquino, il refusait. Mas chegou uma hora que ele não tinha mais como recusar isso. À un moment donné, il ne pouvait plus refuser. E ele foi. Il est allé. E o Papa Inocêncio andando com Tomás Aquino, Et le pape Innocence, en marchant avec le Thomas d'Aquino, mostrou toda a grandeza do Vaticano. il a montré la grandiosité du Vatican. As 3.000 figuras que Michelangelo fez na cúpula do Vaticano. Les 3000 personnages que Michelangelo a fait dans la coupole du Vatican, Os 12 apóstolos. les 12 apôtres, O símbolo da ceia. le symbole de la scène, Coisas lindas. des merveilleuses choses. Mostrou os vitrais, Les vitres, os ouros, l'or, torneira de ouro. le robinet en or, Tantas coisas de ouro naquele lugar. tellement de choses en or en cet endroit. E Tomás de Aquino observando tudo lentamente Et Thomas d'Aquino, il regardait ça lentement e com muita atenção, et il faisait très attention à ce qu'il regardait. mas sem comentar palavra alguma. Mais il ne disait même pas un mot. E ele saindo para fora, Et en sortant, o Papa Inocêncio II bate nas costas dele e diz: le pape Innocence II, il frappe son dos et dit, É, Tomás de Aquino, oui, Thomas d'Aquino, a nossa igreja não pode dizer o que os nossos pais disseram lá no início. notre Église ne peut pas dire ce que nos parents ils ont dit au début. Como Pedro disse, Comme Pierre, il a dit, não tenho prata nem ouro. je n'ai pas d'argent ni l'or. Aí Tomás de Aquino olha para ele: É verdade, Papa. Et Thomas d'Aquino, il le regarde et dit, oui, c'est vrai, pape. Olhando tudo isso, En regardant tout cela, nós não podemos dizer como Pedro disse: Não temos prata nem ouro. on ne peut pas parler comme Pierre, il a dit, on n'a pas d'argent ni l'or. Mas o que me preocupa Mais ce que me préoccupe, não é eu não poder dizer que eu não tenho prata e ouro. ce n'est pas de ne pas dire, je O que n'ai me pas preocupa d'argent et de l'or. Ce qui me é préoccupe, não poder dizer em nome de Jesus: Levanta e anda. ce qui me préoccupe, c'est ne pas dire, au nom de Jésus, levez-vous et marchez. Porque a igreja se preocupou com as coisas terrenas, Car l'Église se préoccupait avec les choses de cette terre. porque para elas era mais importante. Parce que pour elle, c'était le plus important. As coisas espirituais Les choses spirituelles não é importante, ne sont pas importantes. porque ter um dom Car il y a le don de cura de guérison. não é bom, importante para você. C'est pas très important pour toi. Pode querer trazer uma importância para você diante das pessoas, lógico. Ça peut peut-être apporter une importance devant les personnes. Mas o dom é para servir alguém. Mais le don, c'est pour servir quelqu'un. Pessoas egoístas não querem servir, querem ser servidas. Les égoïstes ne veulent pas servir, ils veulent être servis. Por isso que sempre a prioridade é primeiro eu, depois os outros. C'est pour cela que la priorité, c'est d'abord moi, après les autres. Foi todo mundo embora, Espírito Santo. Tá dura a mensagem. C'est vide Tá là, mesmo? Você viu que Saint-Esprit. ninguém Le se message, il manifestou. est Tá dur. mesmo, eu sei que tá. Oui, c'est dur, je vois. Mas é para nos transformar. Mais c'est pour nous transformer.
Não é uma igreja para você sair daqui pulando, falar, não, amanhã eu vou vencer. Vencer o quê? C'est pas une église pour sortir de là en sautant en disant demain je vais vaincre quoi. É óbvio que você sendo igreja... Bien sûr, comme église. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, abre um parênteses. En fait, je vais ouvrir une parenthèse. São 7 igrejas no Antigo Testamento, no Apocalipse. 7 igrejas que está falando no Apocalipse. Il y en a 7 églises dans l'Apocalypse. Elas têm uma coincidência. Elles ont une coïncidence. Todas elas. Toutes. E qual seria, pastor? Et quelle est cette coïncidence, pasteur? Ao que vencer. À celui qui vaincra. Nenhuma delas ficou sem essa frase, ao que vencer. Aucune d'entre elles n'a pas resté sans cette phrase. E isso me preocupa. À ceux qui vont rester. Porque só vês quem está. Ai, vocês não sabem, né? C'est ça qui me préoccupe. Celui qui va vaincre, c'est celui qui est dans le. Só vês quem está lutando. Celui qui va vaincre, c'est lui que lutte. Repita comigo que eu acho que talvez a gente não sabe ainda, não saiba. Répétez avec moi, je pense qu'on ne sait pas encore. Só pode vencer quem está lutando. Celui qui vaincra, c'est celui qui lutte. Então não tem uma igreja que não esteja lutando. Donc, il n'y a pas une église qui ne lutte pas. Então, se você está lutando, é porque você entende que existe uma guerra. Donc, si tu luttes, c'est parce que tu comprends qu'il y a une guerre. Que ela não está sendo travada no mundo terreno, mas no mundo espiritual. Elle n'est pas entravée dans ce monde terrestre, mais dans le monde spirituel. É lógico que tem uns que gostam de lutar com os irmãos na terra, né? Bien sûr, il y en a ceux qui Então, no veulent se Antigo bagarrer Testamento avec, ainda, irmão. entre frères et sœurs. Olho por olho, dente por dente. Sont encore dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent par dent. Por isso que os dois ficam cegos e os dois ficam banguelo. C'est pour cela qu'ils deviennent aveugles et sans dents. Doutrina dos apóstolos. C'est la doctrine des A nossa apôtres. luta não é contra carne nem sangue. Notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang. Se alguém está te querendo te ferir, Si quelqu'un veut te se blesser, alguém quer querer caluniar, si quelqu'un parle mal se de alguém toi, quer te destruir, si quelqu'un veut te détruire, não é ela. c'est pas elle. É lá em cima a luta. C'est là-bas, en haut, cette lutte. Anule ele, Annule-le, que a força dela será anulada. que sa force sera annulée. Você acaba com ela, o espírito pega outro. Tu arrêtes celle-là et l'esprit il prend l'autre. Quando a nossa luta se torna terrena. Quand notre lutte devient terrestre. Mas quando a nossa luta se torna espiritual, Mais quand notre lutte est spirituelle, a gente sabe quem atacar. on sait où attaquer. Com quem está lutando. On sait avec qui on est en train de E não vai lutter. de qualquer jeito. Et on va pas n'importe comment. Deixa eu ir avançar aqui. On va avancer. Tomás de Aquino se preocupou com aquilo. Thomas d'Aquino, il se préoccupait de cela. Uma igreja que estava preocupada em ter o maior templo. Une église se préoccupait d'avoir le plus grand E ter temple templo cheio de ouro. avec beaucoup d'or. E parece que algumas igrejas hoje estão querendo imitar o Vaticano. Et on dirait qu'il y en a des églises aujourd'hui qui veulent l'imiter. Só olhar os altares. Regardez bien leur autel. Só olhar os templos. Regardez bien leur temple. Você é contra um templo bonito, pastor? Não. Tu es contre, pasteur, un joli temple? Eu Non. sou contra Je suis contre. um templo bonito Un joli temple e pessoas feias por dentro. et des personnes moches à l'intérieur. Porque o propósito da Bíblia Parce que le propos de la não Bible, é você decorar a Bíblia. le but de la Bible, c'est pas que tu É a Bíblia decorar você por la dentro. prennes par cœur. C'est la Bible qui doit t'apprendre par cœur. Templos bonitos compostos de pessoas, desculpe, não é expressão física. Templos bonitos compostos de pessoas feias. Des jolis temples composés des personnes moches. Feias, não estou falando da aparência física. Moche, je parle pas de l'apparence physique. Eu estou falando feia na sua maneira de viver. Je parle moche dans sa manière de vivre. Quando Deus vai falar que Ele quer morar em templo, não é um templo feito por mão de homens. Quand Dieu dit qu'il veut habiter dans un temple, c'est O pas le temple templo é fait par você. les mains de l'humain. Le temple, c'est O toi-même. templo é você.
Le temple, c'est toi. Todo mundo fala assim, eu queria ser visitado por Deus. Tout le monde dit, je voudrais être visité par Dieu. Quem não quer? Qui ne le veut pas? Sim ou não? Oui ou non? Por Deus. O Espírito Santo vai morar em você, mas todo Por mundo quer Dieu. ser visitado, né? Embora tem uns que falam, o Espírito Santo nos visita. Fala, irmão, já tá Le morando aí. Saint-Esprit, il habite déjà en toi, mais tu dois être visité par Dieu. Mais il y en a même ceux qui disent, Saint-Esprit, visite-moi, je le regarde, mais il habite déjà en toi. Todos querem ter uma visita de Deus, sim ou não? Tout le monde veut avoir une visite de Dieu, oui ou non? Quando a gente vai pegar uma visita de uma pessoa que para nós é muito importante, Quand on va avoir la visite de quelqu'un qui est très important pour nous, eu duvido que sua casa fica do mesmo jeito que geralmente na semana fica. j'en doute que ta maison elle va rester de la même façon où elle est, comme elle est pendant toute la semaine. Você vai arrumar a casa, Tu vas nettoyer la maison, perfumar a casa, tu vas parfumer la pôr maison, tudo em ordem, tout organiser, porque quando a pessoa chegar, car quand la personne elle viendra, você quer que ela que se sinta bem, tu veux qu'elle se que sente sinta bien, o aroma bem, qu'elle sente un bon que parfum, veja tudo organizado. qu'elle va tout organiser. Ela não fala assim, irmão, aquele lá é o monte que você fica, monte de pilha de roupa. Elle va pas dire, c'est ça le tas où tu vis, le tas d'habits. Você guarda tudo. Tu ramasses tout. E geralmente tem um quartinho que você põe uma cortina e fecha. E fala, ninguém abre aqui. Et généralement, il y a une petite chambre que tu mets un rideau, tu fermes et personne ne peut entrer. Mas o resto da casa tudo arrumado. Mais le reste de la maison est bien rangé Para esperar uma pessoa. pour attendre une personne. A gente vive pedindo para Deus visitar-nos On demande toujours à Dieu de nous visiter com a nossa casa toda bagunçada. avec notre maison Com a nossa vida toda bagunçada. en désordre, notre vie en désordre. Pastor, mas o Espírito Santo vai organizar. Ele já está aí, mas você não deixa. Pasteur, mais le Saint-Esprit va organiser. Il est là, mais tu ne laisses pas faire. Espírito Santo, está ruim hoje. C'est lourd aujourd'hui, Saint-Esprit. Hoje que a gente sai daqui curado, Mais restaurado. c'est aujourd'hui qu'on va sortir de là guéri et restauré. Uma igreja diferente. Une église différente. Eu não estou preocupado em ter uma igreja lotada de pessoas. Je suis pas préoccupée d'avoir une église remplie de personnes. Eu estou preocupado em ter muitas e muitas histórias para contar de Jesus para pessoas destruídas que serão restauradas. Je me préoccupe de partager avec beaucoup d'histoires à propos de Jésus envers les personnes qui ont besoin d'être guéries. Laodiceia, L'Odyssée, o retrato de muitas igrejas no tempo de hoje. le portrait de beaucoup d'églises dans nos temps d'aujourd'hui. Tem prestígio, Il y a des prestiges, tem riquezas, des richesses, tem poder político le pouvoir politicien, e uma imensa et une grande, ou, por que não dizer, ou pourquoi pas dire, uma incalculável pobreza espiritual. une pauvreté pas calculable, qu'on ne peut pas calculer, Laodiceia. spirituelle. C'est l'Odyssée. Sabe o que é interessante, Laodiceia? Vous savez ce qui est intéressant en l'Odyssée? Naquela época, a Laodiceia tinha três coisas que três coisas que destacavam a Laodiceia. À cette époque-là, il y a trois choses que l'Odyssée montrait beaucoup. Era um lugar de riqueza, ricos. C'était un endroit riche avec beaucoup de Eles riches. fabricavam lãs Ils fabriquaient la laine. e fabricavam remédio. Ils fabriquaient aussi le médicament. Que ironia! C'est ironique. Diga comigo, lã, Dites, remédio laine, médicament, e eram ricos et ils étaient riches por causa da lã e do remédio. à cause de la laine et des médicaments. Olha que ironia. C'est tellement ironique. Eles tinham abundância de lã, Il avait l'abondance en laine, mas deixaram de ser ovelha há muito tempo. mais ils ont laissé d'être des bébris il y a longtemps. Eu vou repetir, você não ouviu. Je vais répéter, vous n'avez pas compris. Eles tinham abundância de lã, Ils avaient abondance en laine, mas deixaram de ser ovelhas há muito tempo. mais ils ont laissé d'être des
Bébri il y a longtemps. Eles tinham abundância de remédios, Ils avaient abondance en médicaments, mas estavam doentes espiritualmente. mais ils étaient malades spirituellement. Eles tinham abundância de riqueza, Ils avaient abondance de richesses, mas eram pobres e miseráveis espiritualmente. mais ils étaient pauvres et misérables spirituellement. Que ironia. C'est ironique. Talvez eles achavam, não, um dia que a gente ter dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Peut-être qu'ils pensaient, au jour où on aura beaucoup d'argent, ça va résoudre tous nos problèmes. Alguns pensam ainda assim. Il y en a ceux qui pensent comme ça encore aujourd'hui. Talvez eles não saibam que o dinheiro que eles têm Peut-être ils ne savent pas que leur argent pode comprar um médico, mas não pode comprar saúde. peut acheter le médecin, mais ne peut pas acheter la santé. Pode comprar o remédio ou a vacina, mas não pode comprar a cura. Peut acheter les médicaments ou même le vaccin, mais ne peut pas acheter la guérison. Pode comprar uma boa cama, mas não vai comprar um bom sono. Peut acheter un bon matelas, mais n'achète pas un bon sommeil. Pode comprar uma boa casa, mas não compra um lar. Peut acheter une belle maison, mais ne peut pas acheter un foyer. Pode comprar boas férias em melhores lugares do mundo, mas nunca vai comprar um bom descanso. Peut acheter des bonnes vacances dans les meilleurs endroits dans ce monde, mais ne peut pas acheter le repos. Pode comprar boas mulheres e bons homens, Peut acheter des jolies femmes et des beaux hommes, mas nunca a lealdade deles, nem tampouco o amor deles. mais jamais leur loyauté ou leur amour. Versículo 18 Verset 18 diz assim: dit: Aconselho-te que de mim compres ouro provado, Je te, ou ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha ou a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que veja. Diga comigo, ouro dites avec provado, moi, l'or vestes brancas, éprouvé, des vêtements colírio. blancs et Vou le repetir. collier. Je vais ouro répéter. provado, L'or éprouvé, vestes brancas vêtements blancs e colírio. et collier. Olha, ele está dizendo, eu te aconselho, vou te dar um aconselhamento, cabe você. Regardez bien, il dit, je te conseille, je conseille, mais c'est à toi de décider. Se eu tivesse o governo de vocês, Laodiceia, Si je te gouvernais, l'Odyssée, não seria um conselho, ça ne serait pas un conseil, seria uma orientação. ça serait une orientation. E eu sei que vocês se submeteram a mim, faria. Et je sais que comme vous êtes soumis à moi, vous le ferez. Mas Laodiceia, você se autogoverna. Mais l'Odyssée, toi, tu te autogouvernes. Então eu não vou te dar uma direção, Donc, je ne vais pas Ou te donner melhor, une direction. não vou passar algo para você, Je ne vais pas te passer quelque chose. como se eu tivesse no governo. Comme si moi, j'étais au gouvernement. Eu vou te dar um conselho. Je vais te donner un conseil. Você que vai decidir. C'est à toi d'en décider. Porque eu não tenho mais controle mesmo. Car je n'ai plus le contrôle de toute façon. Então, meu conselho é: Donc, mon conseil, c'est ouro provado, l'or éprouvé, vestes brancas vêtements e blancs colírio para os seus olhos. et collier pour les Que yeux. interessante isso. C'est intéressant cela. Por que ouro provado se eles são ricos, pastor? Pourquoi l'or éprouvé s'ils sont riches? Depende do ouro que nós estamos tratando. Ça dépend de l'or qu'on est en train de parler. O que Deus estava dizendo que era ouro provado. Ce que Dieu il dit, c'est l'or éprouvé. Preste atenção. Faites attention. A palavra de Deus La parole de Dieu já passou por tantas provas a passé tellement de preuves e ela continua sendo a mesma. et elle continue d'être la A même. palavra de Deus é como ouro provado. La parole de Dieu, c'est comme l'or éprouvé. Ouro provado. L'or éprouvé. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão. Les cieux et Non les passera. terres vont passer, mais ma parole ne passera pas. A palavra de Deus La parole de Dieu. o salmista alguns salmistas dizem
Il y en a des psalmistes qui ont dit, Salomão diz Salomon il a dit, que é comparada como ouro, qu'elle est comparée à l'or, ouro fino, l'or fin, mais precioso do que qualquer outro bem. plus précieux que n'importe quel autre bien. Quando Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia, eu aconselho que compres. Comme Dieu, il dit à l'église de l'Odyssée, je vous conseille, accomplis. Tem preço a pagar. Acheter, fait, Escute uma coisa. il y a un prix à payer. Écoutez cela. Tem preço a pagar. Il y a un prix à payer. Vê se você consegue olhar alguém pertinho de você e falar, tem preço a pagar. Tu peux regarder quelqu'un près de toi, il y a un prix à payer. Porque senão ele falava, busque. Sinon, elle allait dire, cherchez. É facinho, tá todo mundo dando. C'est tellement facile, il y en a tout le monde qui est en E se train for d'offrir. crente, quer tudo de graça. Et si tu es chrétien, tu veux tout en gratos. E eles têm até chavão. Il y a même Chavão gospel. une grande clé De gospel. graça recebeste, de graça dá. Tu as eu gratos et tu vas donner gratos. Se você olhar as 10 virgens, Si tu regardes les 10 vierges, as 5 prudentes disse para as 5 loucas. les 5 prudentes, elles ont Ou a dit aux loucas 5 disse para as folles. prudentes. Non. Les folles ont dit aux 5 prudentes. Dai-me do teu azeite. Donne-moi de ton huile. E as prudentes disseram para as loucas, Et les prudentes, elles ont dit aux folles. ide comprai. Allez acheter. O valor está naquilo que tem preço. La valeur est dans ce qui a un prix. A salvação não foi de graça. Le salut n'a pas été gratos. A salvação foi pela graça. Jesus pagou. Le salut, il était par le biais de la grâce. Jésus, il l'a payé. Interessante C'est intéressant. que as igrejas que ouviram isso, Les églises qui ont entendu cela, que não ouviram isso, qui n'ont pas entendu cela, que para comprar qui pour acheter, foi as 6 igrejas que antecedeu ela. c'était les 6 autres églises qui l'ont antécédé. Só a igreja de Laodiceia Seulement l'église de l'Odyssée que teve que comprar. qui a dû acheter. E a única igreja que era rica. Et c'est la seule église qui était riche. Ela se enriqueceu Elle s'est enrichie porque se empobreceu das coisas de Deus. parce qu'elle s'est approuvie de la provision de Dieu. Será que você consegue entender? Vous pouvez comprendre. O segredo da riqueza da igreja de Laodiceia Le secret de l'église de l'Odyssée, foi o empobrecimento c'était la pauvreté das coisas de Deus des choses de Dieu para o enriquecimento das coisas terrenas. pour s'enrichir des choses de cette terre. Agora Deus está falando para vocês têm que comprar agora. Maintenant, Dieu, il leur dit, tu dois acheter maintenant. Agora você tem que comprar agora. Maintenant, tu dois acheter. Então tudo que você adquiriu, Donc, tout ce que tu as acquis, vende vends e me segue. et suis-moi. Quer exemplo? Vous voulez un exemple? O rico, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Le riche demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jesus não pediu isso para todo mundo, mas para aquele jovem ele pediu. Jésus n'a pas demandé cela à tout le monde, mais à ce jeune-là, oui, il a demandé. Jesus não pediu isso para todas as igrejas de Apocalipse, mas para Laodiceia ele pediu. Jésus n'a pas demandé cela à toutes les églises de l'Apocalypse, mais oui pour l'Odyssée. Vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Será que esse texto não encaixaria perfeitamente agora na igreja de Laodiceia? Ce texte-là, ça tombe comme un gant dans l'église de l'Odyssée, non?
Para a gente terminar, Pour en finir, conselho-te que você compre ouro provado no fogo. je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. Diga assim, ouro Dites l'or provado no fogo. éprouvé par le feu. Porque é interessante, eu podia falar ouro provado C'est très intéressant. no fogo. Je pouvais dire l'or éprouvé. O ouro provado é L'or éprouvé, c'est là. o quê? C'est quoi? Diga, a palavra C'est la parole, dites-le. no fogo do Espírito. Dans le feu de l'esprit. Tem gente que tem a palavra, mas ignora o Espírito. O Espírito que vai te lembrar tudo que você precisa falar no momento certo. Il y en a ceux qui ont la parole, mais ignorent l'esprit. C'est l'esprit qui va te rappeler tout ce qui dit la parole dans le moment venu. Quando você não tem o Espírito, olha o que vai acontecer. Quand tu n'as pas l'esprit, regarde ce qui E va você arriver. tem a palavra. Et que tu as la parole. O irmão me fez mal. Mon frère m'a fait du mal. Aí você tem a palavra, Et tu as la parole. você vai lá no Antigo Testamento, Tu vas dans l'Ancien Testament. paga com mal. Je paie avec le mal. Tem a palavra Il y a la parole provada, éprouvée. sem o fogo. Sans le feu. Mas se você tem a palavra provada, Mais si tu as la parole éprouvée com fogo, par le feu, alguém te fez mal, quelqu'un t'a fait du mal, aí você vai pegar a palavra do Antigo Testamento, vou pagar mal com mal. donc tu vas prendre la parole de Aí você fala, não, l'Ancien deixa eu dar uma Testament. consultada no fogo. Fogo é essa? Não, é a do novo. Paga o mal com bem. Donc tu vas prendre la parole dans l'Ancien Testament, Ça payer le m'entendeu? mal avec le mal, et tu vas consulter d'abord le Saint-Esprit et demande si c'est bien, c'est ça de l'éprouver dans le feu. Você não entendeu o que eu quero te mostrar. T'as pas encore compris ce que je veux te Não montrer. está aqui só por coincidência essa palavra fogo. C'est pas une coïncidence d'avoir cette parole feu au Quando o milieu. Espírito desceu em Atos 2, Quand le Saint-Esprit il est descendu dans Acte 2, era como línguas de Flamme. fogo sobre as suas cabeças. c'était comme des langues enflammées sur leur tête. O Espírito Santo, fogo com língua, fala língua de fogo. Le Saint-Esprit, c'est feu avec la langue. Voilà. Dites langue enflammée. O Espírito Santo desceu Le Saint-Esprit a com língua de descendu fogo. avec des langues enflammées. Olha pro teu irmão e fala, cuidado com a tua língua. Regarde ton frère et dit, Você tem fais uma outra attention língua avec para ta usar, você langue. tem a língua do fogo. Tu as une autre langue à utiliser, c'est la langue du feu. Pare de profetizar derrota para sua vida. Arrêtez de prophétiser la défaite pour ta Pare de vie. profetizar que não vai dar certo na tua vida. Arrête de prophétiser que rien ne va bien se passer Pare de dans ta vie. profetizar que tudo para você é mais difícil, mais complicado. Arrête de prophétiser que pour toi tout est plus difficile et compliqué. Pare de usar sua língua e use a língua de fogo do Espírito Santo que está em você. Arrêtez d'utiliser votre langue et utilisez la langue du feu, que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Pare de dizer que seu marido é difícil, que a sua mulher é difícil. Arrête de dire que ton mari ou ta femme est difficile. Pare de dizer que o seu filho é difícil. Arrête de dire que ton enfant est difficile. Use a língua de fogo. Utilisez la langue de feu. A língua de Ananias falou, Senhor, La langue d'Ananias dit, Seigneur, você não sabe quanto males Paulo fez para a igreja. tu ne sais pas combien de mal Paul l'a fait envers l'Église. Mas Jesus usou a língua de fogo e falou, meu filho, Mais Jésus a utilisé la langue de feu. Il a dit, mon você não fils, sabe quanto bem ele vai fazer para a igreja. tu ne sais pas tellement bien qu'il va faire à l'Église. A língua de fogo não faz você olhar para o passado, a língua de fogo faz você olhar para o futuro. La langue de feu ne te fait pas regarder le passé, elle te fait regarder le futur. A língua de fogo não faz você olhar para o mal, a língua de fogo faz você olhar e profetizar o bem. La langue de feu ne te fait pas regarder le mal, mais prophétiser le bien. Vou consertar. A língua de fogo não faz você olhando para o mal, profetizar o mal. A língua de fogo faz você olhando para o mal, profetizar o bem. Je vais consorter là. La langue de feu ne te fait pas regarder le mal, mais te fait regarder le mal en prophétisant le bien. Aconselho-se que eu comprei ouro e fogo para que te enriqueças. Je te conseille d'acheter de moi leur... A tua riqueza vem das palavras, não da quantia que você tem.
tes richesses viennent des paroles, pas de combien tu as d'argent. A tua riqueza virá das palavras da língua de fogo que você profetizar a respeito de você, não das riquezas que você tem. Ta richesse viendra de la langue de feu que tu as, qui va prophétiser, pas Deus quer te dar a verdadeira riqueza. de la richesse que tu as. Dieu, il veut te donner la véritable A richesse. palavra de Deus, La parole de que Dieu vai curar suas emoções, qui va guérir tes que vai émotions, curar o seu físico, qui va guérir ton que vai physique, curar a sua vida espiritual. qui va guérir ta vie spirituelle. E ele disse, vestes brancas. Il dit vêtements blancs, Vestes brancas. vêtements blancs. Branca lembra pureza. Le blanc, ça rappelle la pureté. Não adianta você também ter a palavra de Deus, profetizar coisas boas e não ter uma veste, tá nu e as vestes ainda não é branca. Porque ele podia falar, ó, porque o problema era a nudez, sim ou não? Pobre, cego e nu, sim ou não? Pasteur? Desculpa, vai lá. Diácono Beto. Peguei a unção do Diácono Beto. C'est pas important d'avoir la parole, la langue de feu et être nu et avec les vêtements sales. O problema de uma nudez é simplesmente uma veste. Comme la parole dit, pauvre, aveugle et nu. Uma veste resolve a nudez, sim ou não? Le problème de la nudité, sont les habits. On met les habits et c'est résolu, non? Mas Deus queria mostrar que é verdade isso. Mais Dieu, il voulait montrer que c'est ça la vérité. Mas no reino de Deus não é qualquer veste. Mais dans le royaume de Dieu, c'est É pas uma n'importe veste quel branca. vêtement. Ce sont des vêtements blancs. É pureza. C'est la pureté. Em outras palavras se prepare para o casamento, noiva. En d'autres mots, c'est préparez-vous Ça pour le m'entendeu. mariage, ma fiancée. A noiva geralmente se veste de quê? La mariée, normalement, elle s'habille comment? De fato, há algo errado com a igreja. Eu quero que você fique de pé, nós vamos terminar. Il y a quelque Não chose vou qui ne conseguir va, falar tudo, il y a quelque chose qui ne veut pas avec l'Église. mas eu tenho um compromisso com o horário. On va devoir terminer maintenant parce que l'heure, elle a poussé. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Ele fala para nós termos vestes brancas, Il nous dit d'avoir des vêtements blancs, vestes de santidades, des vêtements de sainteté, veste de pureza. des vêtements de De pureté. fato, havia algo errado com os valores daquela igreja. Oui, il y avait quelque chose qui clochait avec les valeurs de cette Église. Mas talvez o que mais haja errado é com a nossa igreja do nosso tempo. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Église de notre temps. Porque quando Adão percebeu que ele estava nu, Quand Adam, il a remarqué qu'il était nu, ele teve vergonha il a eu honte. e se preocupou em se cobrir a sua vergonha. Et il se préoccupait de couvrir son honte. Ele Sa teve honte. vergonha Il a eu honte. e se preocupou em cobrir a vergonha. Il s'est préoccupé de couvrir sa honte. Mas a igreja de Laodiceia Mais l'Église de l'Odyssée estava pouco preocupada com a vergonha. ne se préoccupait pas de sa honte. Ela estava nua. Elle était nue. Vou colocar a máscara aqui porque os irmãos estão subindo aqui. Ela pouco estava preocupada com a sua vergonha. Elle ne se souciait pas de sa honte. Ela continuava nua. Elle était encore nue. A nossa riqueza Notre richesse não faz nos preocupar com a nossa moral. ne nous fait pas nous préoccuper avec notre morale. Porque quem tem dinheiro Car ceux qui ont d'argent pode comprar qualquer coisa, peuvent acheter n'importe quoi. segundo a ótica humana. Selon la vision humaine. Pode ser aceito mesmo imoralmente, Il peut être accepté même s'il est immoral. em qualquer lugar. Peu importe où. Basta ter dinheiro. C'est juste avoir de l'argent. Uma igreja que não se preocupa com a sua nudez L'Église qui ne se préoccupe pas de sa nudité, é como a igreja de Laodiceia, c'est comme l'Église de l'Odyssée. é como a igreja que alguns estão vivendo hoje.
C'est comme l'Église il y en a ceux qui vivent encore aujourd'hui. Ele está falando, vocês não se preocupam com a vergonha de vocês, Il dit, vous ne vous préoccupez pas de votre honte, Laodiceia, nem tampouco com a sua pureza. l'Odyssée, et encore moins avec ta pureté. E para terminar, Et pour en finir, ele fala para colocar colírio nos olhos. il dit de mettre un collier dans les yeux. Diga colírio para os olhos. Dites collier pour les yeux. Mais uma vez, colírio para os olhos. Encore une fois, collier pour les yeux. Todo homem e mulher de Deus, Tous les hommes et femmes de Dieu, ele deveria ter esse colírio nos seus olhos. ils devraient avoir ce collier dans les yeux. Geralmente o colírio é um líquido. Généralement, le collier, c'est un liquide. Quando nós olhamos para a unção, lógico que eu não estou falando da unção daqui, essa unção, desse óleo, ou melhor, Quand nous parlons d'onction, on pense Desse à óleo. cette huile-là d'onction. mas há uma unção como esse óleo que desce do céu. Mais il y a une onction comme cette huile-là qui descend Ela está du ciel. descendo nessa manhã aqui nesse lugar. Elle descend ce matin à cet endroit. Talvez você queira ser ungido por pastor, mas Deus está dizendo, melhor do que ser ungido pelo pastor, você pode ser ungido por mim. Peut-être tu veux être Há entre uma par le unção pasteur. fresca descendo nesta manhã aqui nesse lugar. Mais Dieu dit, le meilleur que d'être ondre par le pasteur, c'est d'être ondre par moi. Il y a une onction qui descend sur cet endroit. Há uma unção fresca descendo nesse lugar. Il y a une onction fraîche qui descend à cet endroit. E essa unção é um colírio para os seus Et olhos. cette onction, c'est du collier pour tes yeux. Essa unção deve ser um colírio para os seus olhos. Cette onction, c'est du collier pour tes yeux. Porque todo ungido do Senhor, Car tous ceux qui sont ondres du Seigneur, ele vê as coisas antecipadamente. ils voient les choses anticipées. Ele tem visão das coisas antecipadamente. Il a la vision des choses anticipées. Paulo viu isso. Paul a vu cela. Antes que o barco afundasse, ele teve a visão do anjo dizendo para ele, fique tranquilo, Paulo. Avant que le bateau il coule, il a eu une vision de l'ange qui lui dit, O barco não vai chegar inteiro, le bateau, il ne sera pas entier, mas você vai. mais toi, tu vas arriver Tem visão entièrement. antecipada. Il y a une vision Pode anticipée. vir tempestade, La tempête, elle peut venir. pode vir vento forte. Le vent, il peut souffler Nada fort. vai te colocar medo. Rien ne va te Porque mettre você já peur. teve uma visão antecipada do que vai acontecer com você. Car tu as une vision anticipée de ce qui va t'arriver. Eliseu Élisée, teve visão antecipada. il a eu la vision anticipée. Geazi não, aquele moço que estava com ele, La personne qui était avec lui, não teve uma visão antecipada. il n'a pas eu la vision anticipée. Ele viu Samaria cercada por um exército. Il a vu Samarie cerclée par une armée, Mas mais Eliseu teve uma visão antecipada. Élisée a eu une vision anticipée. E ele viu um exército de anjos que estavam lá. Et il a vu l'armée d'anges qui était Um aussi à cet exército de endroit. anjos. L'armée d'anges. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadrach, Meshach et Abednego. Ele teve uma visão antecipada. Il a eu une vision anticipée. Sim, Oui, a visão que ele teve é: la vision qu'il a eue, nós somos homens e mulheres, nós somos homens de Deus. nous sommes les hommes de Dieu. E Deus jamais permitirá que um homem de Deus, Et Dieu ne va jamais permettre qu'un homme à lui, jamais que um homem de Deus, il ne va jamais permettre qu'un homme à lui, que honre a palavra de Deus, qui honore sa parole, que Deus não o honre. que Dieu, il ne l'honore pas en retour. Diga comigo, a palavra de Deus Dites avec moi, la parole de Dieu honra a Deus. honore à Dieu. Fala, quando eu cumpro a palavra de Deus, Dites, quand j'accomplis la parole eu de honro Dieu, Deus. j'honore E l'Éternel. Deus Et l'Éternel, honra com a sua palavra. il m'honore en retour avec sa parole. Aleluia. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: En Amos, chapitre 6, verset 7, certamente o Senhor certainement le não Seigneur fará coisa alguma ne
ne fera rien sem antes ter revelado os segredos sans avant avoir révélé les aos secrets seus servos e aos seus profetas. à ses servs et ses prophètes. Quem tem colírio tem revelação. Ceux qui ont le collier ont la révélation. Quem tem colírio tem visão antecipada. Ceux qui ont le collier ont la vision anticipée. Para quê? Pourquoi? Para que você possa entender e manter na sua posição. Pour que tu puisses comprendre et rester dans ta position. Eu quero ler o último texto. J'aimerais lire le dernier Ah, texte. esse é mais tremendo de todos. C'est le plus grand de tous. Tessalonicenses, capítulo, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ah, esse é o mais tremendo de todos. C'est le plus grand de tous. Ele diz assim, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Il dit en 1 Thessaloniciens, Fala, quem tem 5, colírio? 4, dites, ceux qui ont le collier, Tem antecipação, il y a l'anticipation, tem visão il y a antecipada, la vision anticipée, tem revelação antecipada. à la révélation Presta anticipée. atenção. Faites attention. Mas vós, irmãos, Mais vous, frères, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos do colírio. on va ouvrir en parenthèse, frères du collier. Mas vós, irmãos que têm colírio, Mais vous, frères qui ont le collier, já não estáis em trevas. vous n'êtes pas dans les Para ténèbres. que aquele dia da volta do Senhor Jesus, Pour que ce jour, le jour du retour du Seigneur Jésus, vos surpreenda como ladrão. et vous surprenne comme un voleur. Porque todos vós sois filhos da luz, Vous êtes tous des enfants dans la lumière, filhos do dia. des enfants du jour. Nós não somos como os que vivem na noite. Nous ne sommes pas comme ceux qui vivent E nem nas trevas. dans la nuit, dans les ténèbres. Preste atenção. Prêtez attention. Quem tem colírio sabe que Jesus está à porta. Ceux qui ont le collier savent que Jésus, il est à la porte. Quem tem colírio nos olhos está sabendo que os dias estão contados. Qui a le collier dans les yeux savent que les E jours que sont cada comptés. dia, Et que chaque jour, um pedacinho da igreja está sendo un resgatada. morceau de l'église est, Quando um pastor morre, quand le pasteur il quando um mort, servo de Deus morre, quand le serviteur de é Dieu Deus mort, resgatando os pedacinhos da igreja. c'est Jésus qui recueille Mas ele vai vir e buscar a igreja definitivamente de uma vez só. E nós estamos vivendo esses dias. On est en train de vivre ce jour-là. Que você não seja a igreja de Laodiceia. Ne soyez pas l'église de l'Odyssée. O versículo 19 não precisa abrir. Le verset 19, il faut pas, Ele diz, pas besoin d'ouvrir. para que eles fossem zelosos e se arrependessem. Il dit qu'ils ont des ailes et qu'ils se repentissent. Igreja de Laodiceia, L'église de l'Odyssée, seja zelosa. ayez du zèle. Zele pela salvação. Zélez pour le salut. Zele pela palavra. Zélez pour la parole. Zele pela tua reputação diante de Deus, não diante dos homens. Zélez pour ta réputation devant Dieu, pas devant les hommes. Eu não estou dizendo que você também tem que dar mau testemunho, não é isso. Je dis pas que de donner mauvais témoignage. Mas a tua reputação diante de Deus Mais é ta muito mais réputation importante devant do que a Dieu, diante c'est dos plus homens. important que Seja celle devant les zelosa, hommes. Ayez du zèle. seja zelosa Ayez du zèle. e arrependa-te. Et repentez-vous. E aí ele vai dizer no versículo 20, Il va dire dans le verset 20. ele vai dizer no versículo 20, não precisa abrir, Il já va vou dire encerrar, dans nós le vamos verset orar. 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ei, Hey, eu estou à porta e bato, igreja de Laodiceia. je me tiens à la porte et je frappe, église de Se l'Odyssée. você ouvir Si tu m'entends, a minha voz e abrir a porta, si tu entends ma voix et que tu ouvres la eu porte, vou entrar je vais entrer na sua casa. dans ta maison. Eu vou entrar Je vais entrer na sua casa. dans ta maison. E muitos deles podem falar, Senhor, pastor, ele não está falando para as pessoas que estão na casa dela, não. Disent par exemple, pasteur, pour les personnes qui sont chez eux, non. A casa que era dele nós tomamos. Leur maison, nous avons pris pour nous. Eu vou entrar na tua casa Je vais entrer dans ta maison e entrarei et je vais entrer e farei morada. et je vais Ou melhor, e cearei contigo. et
je vais manger, souper avec E lui. você comigo. Et toi avec moi. Presta atenção. Deus está falando para a igreja. Dieu, il dit à l'église, Abre a porta. ouvre la porte. Deixa de ser indiferente. Arrêtez d'être indifférent. Deixa de ser independente. Arrêtez d'être indépendant. Deixa de ser indiferente, igreja de Laodiceia. Arrête d'être indépendante, église de Deixa de Laodicée. ser independente. Arrête d'être indépendante. Não deixe que a soberba Ne laisse pas te deixe Orgulho. indiferente te faire indifférent. e independente. Indépendant. Uau! Aí vemos quanto isso foi trágico para a igreja de Laodiceia. Et on voit comment ça a été tragique pour l'église de l'Odyssée. Ela se tornou indiferente Elle est devenue e indifférente soberba, ao ponto de Orgulhosa. colocar Cristo pro lado de fora. à point de mettre Jésus en dehors. O próprio autor e consumador da igreja L'auteur et le consommateur de colocaram do l'église, lado de fora, ils l'ont mis à l'extérieur. deixaram do lado de fora Ils l'ont laissé à l'extérieur. e não deixaram ele entrar mais. Ils ne l'ont plus laissé entrer. Os expulsaram, desculpa, ela o expulsou. Cette église l'a expulsé. Elas não expulsou trocando a fechadura, Elle n'a pas expulsé en échangeant la fermeture. colocando outra porta. Oh, non, elle l'a fermée en mettant une autre Porque porte. Jesus diz: eu sou a porta. Car Jésus dit, moi je suis la porte. Jesus diz: eu sou a porta da igreja. Jésus dit, moi je suis la porte de l'église. Se Jesus está batendo numa porta é porque eles não trocaram a fechadura, eles trocaram a porta. Jesus não é mais o centro daquela igreja. Si Jésus, il frappe à la porte, c'est pas parce qu'ils l'ont changé la fermeture, mais ils l'ont changé la porte tout entière. Jésus, Jesus já não é mais o Deus daquela le igreja. centre ou le Dieu de cette église. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias C'est pour cela que la Bible dit que dans les derniers muitos se jours, apostatarão da fé, beaucoup vont posséder la foi, tirarão a porta, beaucoup vont s'en laisser de la foi et vont enlever la porte. tirarão Cristo. Ils ont enlevé le Christ. Eles tiraram a porta, Ils ont enlevé la porte, que era Cristo, para colocar outra porta. qui était Christ pour mettre une autre porte, Porque para que Cristo ficasse longe dos seus planos, pour que Christ il soit loin de leurs plans, longe dos seus projetos, loin de leurs projets, longe das suas programações. loin de leur programmation. Talvez o que é mais triste ainda, Peut-être c'est encore plus triste para que Cristo ficasse longe dos seus corações. que Christ il soit loin de leur cœur. Mas nós não somos a igreja de Laodiceia. Mais nous ne sommes pas l'église de l'Odyssée. Mas nós estamos aprendendo a não ser como a igreja de Laodiceia nesta manhã. Mais nous apprenons maintenant à ne pas être comme cette Portanto, église. abra o teu coração. Donc ouvrez vos cœurs. Eu quero orar agora. Je veux prier pour vous. Pai, aqui está essas vidas diante do teu altar. Père, voici ces vies devant ton autel. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida. Nous te louons, Seigneur, pour chaque E vie, cada palavra que elas aprenderam nesta manhã. pour chaque parole qu'elles ont apprise ce matin. Venha transformar seus corações. Viens transformer leur A cœur. não deixá-las se identificar com a igreja de Laodiceia. Ne laisse pas s'identifier avec l'église de l'Odyssée. Uma igreja rica, Une église riche, mas desgraçada, mais malheureuse, miserável, misérable, pobre, pauvre, nu, Nu. cega e nu. aveugle et nu. Senhor, Seigneur, nós sabemos que nós estamos vivendo dias que são sinais para a tua vinda. on sait, Seigneur, qu'on est en train de vivre les jours qui Que allaient é a signer nossa de ta maior venue. riqueza. C'est notre plus grande richesse. Que a nossa maior riqueza Notre plus grande richesse. esteja, Senhor, em Ti. Que notre plus grande richesse E soit que a en nossa toi. vida Et que nos vies seja voltada para Ti nesta manhã. soient tournées vers toi ce matin. Nós nos arrependemos. Nous nous repentons. Nós nos tornaremos zelosos, Senhor. On va avoir du zèle, Zelosos Seigneur. por Tua palavra. Du zèle pour ta parole. Zelosos mais pela Tua palavra do que pelos nossos bens. Plus de zèle pour ta parole que pour nos biens. Zeloso mais pela nossa santidade do que pela roupa que vestimos. Plus de zèle. Mais zeloso, Senhor, pela Tua casa do que pela mansão que nós queremos. Plus de zèle pour ta maison que de la maison que nous voulons. Mais zeloso, Senhor, pela Plus de nossa zèle, maneira de Senhor. pensar.
pour notre manière de como penser, tu pensa, comme toi tu penses, do que está pensando, que de penser naquilo que eu possa perder. dans ce que je peux perdre. Nos perdoa, Senhor. Seigneur, pardonne-nous, Cura nossos corações guéris nos cœurs, e transforma as nossas vidas. transforme nos vies. Em nome do Senhor Jesus. Au nom du Seigneur Em Jésus. nome do Senhor Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Você que nesta manhã está aqui Ce matin, tu es ici pela primeira vez, pour la première fois. que não entregou sua vida para Jesus. Tu n'as pas encore rendu ta vie à Você que Jésus. está nos assistindo também. Aussi, ça sert aussi à toi qui nous Se você quer regarde. entregar a sua vida. Si tu veux rendre ta vie, Se você não quer ser como a igreja de Laodiceia. si tu ne veux pas être comme l'église de l'Odyssée, Que quem tem o governo da sua vida é o povo. celui qui a le gouvernement de ta vie, c'est le peuple, Ou você mesmo. ou toi-même, Mas você quer ser a igreja mais tu veux être do l'église Senhor Jesus. du Seigneur Jésus, Cujo governo da sua vida où le gouvernement de ta vie é Deus que tem. est Dieu, appartient à Ei, Dieu. deixa eu te falar uma coisa. Je vais te dire quelque chose. Deixa Deus ter o governo da tua vida. Laisse Dieu avoir le gouvernement de ta vie. Deus tem um compromisso com o seu governo. Dieu, il a un compromis avec son Deus gouvernement. tem compromisso com o teu governo. Dieu, il a un compromis avec ton Entregue a tua gouvernement. vida para Ele. Dê o Abandonne, governo da tua vida para Ele. donne le gouvernement de ta vie à Ele lui. quer governar a tua vida. Il faut gouverner ta vie. E a partir de agora não será mais tua responsabilidade. Et à partir de maintenant, ça sera plus ta responsabilité. Será a responsabilidade dele. Ça sera ta responsabilité à lui. Diga, faça essa oração comigo, Senhor Jesus. Faites avec moi cette prière, Seigneur Jésus. Levanta sua mão e diga, Senhor Jesus, Levez vos mains et dites, Seigneur eu Jésus, entrego a minha vida je t'abandonne ma vie. a Ti, Senhor. Eu entrego o governo da minha vida. Je donne le gouvernement de ma vie. O governo da minha vida Le gouvernement de ma vie para Ti. à A toi. partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, eu não sou mais governado je ne suis plus gouverné pelo povo, par le peuple, nem por mim. ni par moi-même. O Senhor é o meu, do Senhor vem o meu governo. C'est à toi qu'appartient mon O gouvernement. Senhor é o verdadeiro governante da minha vida. Tu es le vrai gouverneur de ma vie. Escreve meu nome no livro da vida. Écris mon nom dans le livre de la Eu vie. rompo Je com brise todos os maintenant governos avec tout autre gouvernement espirituais e terrenos et spirituel ou terrestre que tinham contra a minha vida, que tinham com a minha vida. qui avait avec ma vie. E eu declaro agora Et maintenant, je o déclare único governo, le seul o gouvernement, governo do Senhor Jesus le Cristo gouvernement du Seigneur sobre a minha Jésus vida, sur ma vie, sobre a minha casa, sur ma sobre maison, todas as áreas da minha vida. dans tous les Em endroits de nome ma de vie. Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Aleluia.